Sabe que os jogos de tabuleiros, Francis já deu uma puta pista pra gente, cara. Ele existe em muitos momentos da história da humanidade, lá da antiguidade, de 7.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, já arqueólogos descobriram certos jogos de tabuleiro. Às vezes em paredes egípcias, com aquelas imagens pictográficas ali, ou às vezes com relatos ou tábuas de argila com escritas explicando a regra de algum jogo de tabuleiro, talvez uma regra simples, mas uma regra de um jogo de tabuleiro. Então me parece que esses jogos de tabuleiro é algo também que acompanha a humanidade, pelo menos a civilização humana, desde sempre. Na Índia, na China, no extremo Oriente, na Pérsia, na Europa. Mas desses jogos de tabuleiros, talvez o mais emblemático, interessante, até sugiro, se você não curte, aprenda, é o jogo de xadrez. E há várias histórias muito interessantes sobre a origem do jogo de xadrez. Uma das histórias que mais se repete por aí, né, interessantíssima, cara, é de que o jogo de xadrez surgiu, não como hoje ele é, com essas peças, com esses movimentos dessas peças, mas um jogo de xadrez, ou o avô do jogo de xadrez, surgiu na Índia. Na Índia. E tem uma lenda do surgimento do jogo de xadrez muitíssimo bonita, cara. Um certo Rajá, isto é, um governante poderoso da Índia, ele havia perdido seu filho querido numa batalha. Caiu numa profunda depressão, uma tristeza profunda. Inclusive essa tristeza, ele acabou até negligenciando com o seu governo, criando então possibilidades de ser dominado, ser invadido por algum povo inimigo. Um certo Brahmani, isto é, um sacerdote, se aproxima desse Rajá e apresenta esse jogo de tabuleiro, o primeiro xadrez lá nessa história do xadrez, nessa origem. Esse jogo de tabuleiro, primeiro, tem assim um quadrilátero, mas que é dividido em 64 outros quadradinhos de duas cores, formando, né, um quadriculado muito bonito. 64 casas. De um lado, as pedras, as peças têm uma cor, do outro lado, uma outra cor, para gerar assim, né, a rivalidade e a competição. E as pedras são aquilo que a Índia, nesse momento, assistia, vivia. As pedras, as peças são cavalos, carroças, elefantes, soldados e a própria figura do Rajá. E as regras foram apresentadas por esse Brahmani para esse Rajá e ele se interessou e acabou gostando muito e abandonando a sua depressão e cuidando melhor do seu governo. E esse Rajá chegou para esse Brahmani e falou assim: olha, você salvou nossa terra, nosso mundo e a mim. Você, Brahmani, pode pedir o que você quiser. Esse Brahmani fez um pedido, no mínimo inusitado, que deixou todo mundo assim, ué, que coisa louca. Ele pediu assim: olha, numa casa desse tabuleiro que tem 64 casas, eu quero 1 grão de trigo. Na casa do lado, eu quero 2 grãos de trigo. Na outra casa, eu quero 4. Na outra, 8. E assim sucessivamente nas 64 casas. O Rajá brincou, ironizou, debochou. Fácil. Mas na hora da conta, percebeu-se que na última casa a quantidade de trigo seria tão imensa, tão absurdamente imensa, que falam que a colheita da Índia por 2.000 anos não conseguiria atender aquela última casa. O Brahmani acabou desistindo desse pedido, mas nasceu o jogo do xadrez. Olha, por razões da guerra, da viagem, do comércio, esse jogo, ele sai da Índia e vai para a China, vai para o extremo asiático, como o Japão, mas passa por transformações, por novas regras e novas peças. Também foi para a Pérsia, atual Irã, mas no século VIII
Começou no final do século VII, ano 600. Mas no século VIII, ano 700, a coisa se concretiza. Árabes dominam esse território, a Pérsia. E os árabes entraram em contato com esse jogo, além de outras misturas, outras fusões. Os árabes aprenderam o jogo de xadrez e entenderam aquele jogo de xadrez de origem indiana. A partir do século VIII, os árabes também chegam na Europa, no sul da Itália, na Península Itálica, e também lá na Península Ibérica. Na Península Ibérica, aqueles invasores de origem árabe, logo muçulmanos, foram chamados de mouros. E é claro que esses árabes, ou mouros, como preferir, levam seu conhecimento, sua cultura, suas práticas, sua tecnologia. E foi assim, então, nessa convivência de um invasor e o europeu, um muçulmano e outro cristão católico, que o europeu aprendeu esse jogo de xadrez. Na Idade Média, o europeu acabou fazendo algumas adaptações, alterando algumas pedras. Por exemplo, sai o elefante, sai as carroças, e entram no lugar dessas pedras a torre e o bispo. Você percebe muito bem que algumas dessas pedras do xadrez, como por exemplo o bispo, a torre, o rei, a rainha, tem todo um cenário medieval por trás disso tudo. Né? É uma adaptação dentro da Idade Média àquele mundo medieval que assistiam, que viam, que viviam. Sem falar que é um mundo medieval muito católico, muito cristão. Existem referências cristãs nessas pedras, como a figura do bispo. Parece que no chapeuzinho do rei também tem uma cruz, numa peça mais tradicional do rei no xadrez. Mas é um jogo que acabou ganhando a aristocracia, a nobreza medieval. Porque esse jogo, ele remete a uma estratégia de guerra. Há uma preparação, há um entendimento, uma compreensão da estratégia e tomada de decisões, o que, num campo de batalha real, é muito importante para um comandante militar. Os nobres eram comandantes militares, eles eram guerreiros na Idade Média. Mas tem algumas coisas muito interessantes nessas pedras, nessas peças do jogo de xadrez a partir da Idade Média e também com o renascimento cultural. Esse xadrez passou por outras transformações e regras mais próximas do jogo de xadrez hoje, contemporâneo. Que curiosidades são essas na Idade Média e a partir do Renascimento elas também acontecem? O peão. O peão, aquelas primeiras pedrinhas que vem na frente, né? A primeira coluna assim, você tem rei, bispo, cavalo, rainha, né? Torre nas pontas, bispos, cavalo, rei e rainha. Aquelas pecinhas menorzinhas à frente é o peão. Representa o quê? Simboliza o quê? O soldado. Talvez de origem camponesa, recrutado para a guerra. É o que vai na frente no campo de batalha. É aquele que morre primeiro. E o peão, ele tem movimentos restritos, mas muito interessantes. Ele, e no Renascimento, ele pode avançar no seu primeiro movimento 2 casas, depois sempre uma. Mas ele só vai pegar a outra peça inimiga só no sentido diagonal, também numa única casa. Todavia, olha que lógica interessante. O peão, que simboliza um camponês, talvez, um soldado de origem camponesa, pobre. O peão, ele é uma peça importante porque ele pode matar o rei inimigo. Ele pode matar o rei inimigo. Então ele tem uma potência aí, ele tem um poder. Ele pode matar o rei inimigo. Ele pode matar outros personagens inimigos ali. Ele não é um peão, simplesmente alguém anônimo. Ele tem uma força por trás disso. Uma outra curiosidade muito interessante no jogo de xadrez medieval e também a partir do Renascimento, onde se aproxima mais do nosso, é a figura do rei. O rei é uma figura principal do xadrez porque, ao derrubar o rei, ao
vencer o rei, acabou a partida. Derrubou o rei, acabou a partida, acabou o jogo. O objetivo final do xadrez é ganhar o rei, matar o rei. É chamado de checkmate. E o rei tem uma movimentação muito restrita. O rei, ele movimenta sobre todas as direções, mas sempre em uma única casa. Então ele tem uma certa restrição do movimento. A figura mais importante que determina a vitória, o rei, o checkmate, ele tem suas limitações de ação. E outra coisa bastante interessante nesse jogo de xadrez medieval e também a partir do Renascimento e hoje, é a rainha, é uma mulher. A rainha do xadrez é uma mulher extremamente empoderada, porque ela é a única peça do tabuleiro que percorre todos os sentidos, no vertical, no horizontal e na diagonal, quantas casas quiser. Quantas casas quiser. Então, é a peça mais importante, mais ágil, que está presente em todos os cantos, em todas as casas. Ela frequenta lugares lá inimigos, ela volta para cá. Dá uma ideia de um empoderamento da mulher. E é muito interessante porque a mulher medieval, ela não tem esse poder todo não. Ela é submissa, ela é subserviente, ela é um estorvo para muitos, ela é um ser que gera filhos apenas. É uma visão medieval acerca da mulher. Se é um ambiente de religiosidade bastante aguçada, a Idade Média, é na mulher, é no corpo da mulher, mais precisamente na sua nuca, onde seus cabelos longos escondem que o demônio se manifesta. As mulheres medievais, em geral, usavam toucas e o seu cabelo enrolado para sua nuca ficar exposta para que o demônio não se alojasse ali. Olha que interessante. Uma mulher aonde o demônio se manifesta. As prostitutas têm o cabelo solto, porque o demônio está ali, atiçando essa mulher para o sexo fácil. Prostituição, isso é pecado, isso é feio, isso é ruim na Idade Média. E a mulher, então, ela tem uma construção muito subserviente, muito submissa, muito frágil, mas no tabuleiro do jogo de xadrez é exatamente o contrário. O rei, a figura maior, tem limitações de seus movimentos e a rainha tem uma amplitude, um poder enorme de movimentação, de atuação. O jogo de xadrez é muito interessante, muito interessante. Mas, durante a Guerra Fria, que eu já fiz já percorremos um pouquinho agora há pouco, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética vão se rivalizar também, você sabe muito bem, no esporte. E uma dessas modalidades de rivalidade bastante acirrada entre União Soviética e Estados Unidos foi o xadrez. Dois gênios, campeões, o Boris Spassky, que você teve o prazer de conhecer pessoalmente, morri de inveja na hora que você falou, foi um gigante soviético, campeão mundial, o cara era fera. Mas apareceu um cara que realmente era um cara muito arrogante, muito petulante, chamado Bob Fischer, talvez o mais genial dos jogadores de xadrez de todos os tempos. Bob Fischer, ele venceu o Spassky, o soviético, ele venceu em desafios. E essa vitória, dentro de um contexto maior, a Guerra Fria, é uma vitória que é como se fosse, uma vitória quase que militar. Nesse contexto de rivalidade acirrada entre Estados Unidos e União Soviética. Tinha uma atmosfera de competição, de que somos nós, americanos, muito mais superiores do que vocês, soviéticos. A gente já foi para a Lua, vocês começaram essa viagem espacial, mas a gente tem um cara que ganhou de vocês no xadrez, Bob Fischer. Bob Fischer também tem uma trajetória de vida extremamente tumultuada. Ele era um cara também de personalidade extremamente complicada. A revelia do governo norte-americano, nos anos 1970,
ele foi para a Iugoslávia, que era uma área de influência soviética, pertencia a esse mundo comunista. E ele foi para a Iugoslávia, desobedecendo ordem de governo norte-americano, nesse contexto de Guerra Fria, ok? E ele lá disputou uma sequência de partidas com o Spasic, e venceu e ganhou uma grana muito grande. E essa grana ele não levou para os Estados Unidos. Acabou sendo punido. Se pisasse em solo norte-americano, Bob Fischer seria preso. Então ele tornou-se um norte-americano que serviu a um propósito da Guerra Fria para demonstrar força, poder, inteligência, mas agora ele é um exilado. Acabou ganhando refúgio oferecido pelo governo islandês. A Islândia falou: venha viver aqui, a gente vai cuidar muito bem de você, Bob Fischer. Nunca mais ele voltou e morreu lamentando não ter mais pisado nos Estados Unidos. Jogue xadrez. É super legal jogar xadrez. Outros jogos de tabuleiro, mas o xadrez ele é muito inteligente, é muito bacana. Ai, professor, será que esses jogos de tabuleiros ele vai cair no vestibular? Será que é possível na matemática, ou na geografia, ou na história, na sociologia, na literatura, alguma questão a respeito disso? Eu acho até que é possível, mas eu acho que é muito mais possível uma outra coisa. As nossas falas, principalmente de Francis, principalmente de Altemir, elas provocam em vocês, estudantes, vestibulandos, a construção de um repertório onde você tem maiores e melhores capacidades para enfrentar temas de redação, dissertações, vestibulares, conversar com as pessoas e discutir questões filosóficas, questões do futuro, da ficção, da literatura, do passado, da história. Conversar com as pessoas, cara, você acaba também, então, construindo novas sinapses, novas conexões e novas redes sociais. É assim que a gente fica mais forte, a gente fica mais poderoso. E eu tenho certeza que você, hoje, nesta quarta-feira, dia 20 de junho, você vai sair daqui mais poderoso, mais confiante, mais certo de que vai alcançar o que você tanto quer. Viver bem. Falei? É só. Valeu. Abraço.